Olá, boa noite a todos e todas. Eu sou o professor Ricardo Lengruber, presidente do Conselho Municipal de Educação em Nova Friburgo, e esta é a quarta aula, o quarto encontro do curso de Orçamento Público em Educação, promovido pelo Conselho de Educação de Nova Friburgo, com a presença de diversos conselhos de educação, conselhos de acompanhamento e controle social do Fundeb, aqui de municípios do estado do Rio, de outras unidades da federação também estão aqui representados. A nossa professora, facilitadora, é a doutora Natália do Couto, que está desde o dia 1º de março, em encontros às quartas-feiras, conversando sobre o que é orçamento, princípios do orçamento, fontes, despesa, receita corrente, enfim, uma série de informações ao longo do tempo. E nesse quarto encontro, eu vou passar imediatamente a palavra à Natália, agradecendo mais uma vez a ela pela boa vontade de cada quarta-feira e a todo mundo que está presente por aqui. E agradecendo também desde já, para não deixar passar e ficar só lá para o final, um agradecimento especial à Secretaria de Educação aqui de Friburgo, que está nos provendo essa sala aqui no Meet, para a gente poder fazer a gravação, poder recepcionar e acolher todo mundo, na pessoa da Maiara, professora Maiara Inimar, que está aqui fazendo a organização eletrônica dessa nossa sala. Maiara, muito obrigado, tá bom? Natália, boa noite, seja bem-vinda, muito obrigado. Boa noite, Ricardo, boa noite a todos. Eu que vou tentar compartilhar minha tela com vocês, para a gente começar. Enquanto você está começando, eu vou fazer um registro aqui da presença da Cíntia, professora Cíntia Damásia, subsecretária pedagógica aqui em Friburgo. Eu não tinha visto a Cíntia. Tá, Cíntia, muito obrigado. Seja sempre bem-vinda. Obrigada, Ricardo. Boa noite a todos. Estão visualizando, Ricardo? Estão conseguindo ver? Sim. Ok. Então, hoje é o nosso quarto módulo, né, do curso de orçamento, e hoje a gente vai abordar sobre os recursos específicos da educação. Então, a gente vai falar de Fundeb, salário educação, PNAE, PNAT, não vamos falar de PDDE. Não. Coloquei PDDE aqui, mas ia ficar muita coisa, eu cortei que não estava na primeira ementa, e royalties da Lei 12.858 de 2013. É muito importante a gente observar que nós falamos no módulo 3 sobre o que é a aplicação e manutenção do movimento de ensino, MDE, e o que é a aplicação condicional dos 25% em MDE. Isso vai ser muito importante para a gente conseguir compreender esse módulo 4 também. A gente vai precisar desses dois conceitos do módulo 3, especialmente, essencialmente esses dois. Então, a gente vai começar pelo que é um pouco mais complexo, né? Na verdade, é o mais complexo que a gente tem, mas é a maior arrecadação, é o maior financiamento da educação, o Fundeb. O que é o Fundeb? É o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. Ele é um fundo especial, de natureza contábil e de âmbito estadual, um total de 27 fundos, composto por recursos provenientes de impostos e das transferências de Estado, Distrito Federal e municípios, vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da Constituição Federal. Nós também vimos sobre esses artigos 212 e 212-A da Constituição no módulo passado, no módulo 3, né? O Fundeb foi instituído como um instrumento permanente de financiamento da educação pública por meio da Emenda Constitucional 108, de 2020, e encontra-se regulamentado pela Lei 14.113, de 25 de dezembro de 2020, que a gente chama de novo Fundeb, em função de ser recente, em termos de legislação, toda essa alteração.
Os recursos procedentes do Fundeb, eles são distribuídos de forma automática, que isso significa que não tem necessidade de autorização ou de firmar convênio para esse fim, e periódica, mediante crédito na conta específica de cada governo estadual e municipal. A quem se destina? Os recursos oriundos do Fundeb, eles são destinados, distribuídos aos estados, Distrito Federal e municípios, para o financiamento de ações de manutenção e desenvolvimento da educação básica pública, levando-se em consideração os respectivos âmbitos da atuação prioritária, conforme estabelecido no artigo 211, parágrafo 2º e 3º da Constituição. Esse artigo 211, o que ele traz para a gente? Que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino. Então, no parágrafo 2º, a gente tem que os municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. E os estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental e no médio. Nesse sentido, os municípios utilizarão os recursos provenientes do Fundeb na educação infantil e no ensino fundamental, e os estados no ensino fundamental e no ensino médio. Na distribuição desses recursos, é observado o número de matrículas nas escolas públicas e conveniadas apuradas no último censo escolar, realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. Quais são os alunos considerados no censo, portanto? São aqueles atendidos nas etapas de educação infantil, creche e pré-escola, do ensino fundamental, de 8 ou 9 anos, e de 8 ou de 9 anos, e do ensino médio. Nas modalidades de ensino regular, educação especial, educação de jovens e adultos e ensino profissional integrado. Nas escolas localizadas nas zonas urbana e rural. E nos turnos com regime de atendimento em tempo integral ou parcial. Então, essa aqui, essa divisão, essa cesta de recursos, ela acontece, essa divisão da cesta, essa divisão de recursos, distribuição, ela acontece na proporção do número de alunos matriculados em cada rede de educação. Então, você tem o fundo do Estado, e aí ele vai distribuindo. Os dados são do censo escolar atual, realizado todo ano pelo INEP. E aí, como a gente tem essa noção de que a distribuição, a memória de cálculo dessa distribuição, ela é proveniente do censo, eu trouxe algumas abordagens sobre o censo escolar numa ótica financeira, tá? O que interessa para a gente conhecer do censo escolar? O censo é o principal instrumento de coleta de informações da educação básica e a mais importante pesquisa estatística educacional brasileira. É coordenado pelo INEP e realizado em regime de colaboração entre as secretarias estaduais e municipais de educação, e com a participação de todas as escolas públicas e privadas do país. Importante, depois de publicado em caráter definitivo o número de alunos, os coeficientes de distribuição de recursos do Fundeb, são utilizados na operacionalização do fundo por todo o exercício, não sendo admitida alteração ou atualização de dados, salvo em casos de decisão judicial. Então, quando fecha o momento, que é aquela data que fecha a informação do censo, ele vai ser finalizado, ele é publicado, e essa vai ser a base de cálculo para distribuição por todo o ano, só podendo no ano seguinte ter alteração. A gente, às vezes, tem dificuldade de encontrar essas informações completas na internet. Então, assim, eu gosto muito, tá? Não tenho nenhuma relação com eles, mas gosto muito da Confederação Nacional de Municípios. Eles estão sempre atualizando notícias. Esse aqui, né, essa notícia de 9 de janeiro de 23 foi sobre os dados finais do Censo Escolar 2022, quando eles foram divulgados. E aí ele traz a matériazinha e põe ali o link para você acessar a portaria de uma forma mais fácil. Essa notícia especificamente está nesse, tá vendo? Eu não sei se eu consegui botar o link aí, Ricardo. Será que eu consegui botar o link? Deixa eu ver, peraí. Ó, deixa eu ver para a página. Ah, que coisa linda, eu consegui. Então, essa é a notícia. Agora que eu estou no prejuízo mesmo, então. Agora você vai ter que correr atrás.
Então, esse aqui, né, ele tem os dados finais do censo, e quando você vê aqui tem os dados, começa a ler a notícia, né, e vem por meio da portaria tal, publicada em 29 de dezembro, e aí ele sempre traz, né, aqui, ó, por exemplo, os dados finais do censo foram divulgados por meio da portaria 1047 de 22. Então, o que está azulzinho, você consegue acessar e você te leva para a portaria. O corpo da portaria é até fácil identificar. Os anexos é que fica um pouquinho mais complicado pela busca que eu fiz na internet. Mas tem aqui, tá vendo? Acesse aqui os anexos. Então, eu gosto muito desse site, por isso, ele facilita muito a nossa vida, além de manter a gente sempre atualizado. É só uma dica. Então, essa é a portaria, né? A portaria 1047, de 27 de dezembro de 22. Ela divulgou os resultados finais do Censo Escolar de Educação Básica de 22, e aí ela traz o anexo 1 e o anexo 2. O anexo 1 dessa portaria, ela diz o quantitativo, e ela vem separando educação infantil, creche pré-escola, ensino fundamental, anos iniciais e parciais, ensino médio e EJA. Esse aqui é o ensino regular, as matrículas do ensino regular. E tem o anexo 2, que são as matrículas da educação especial, que também se separa da mesma forma, né? Creche, parcial integral, pré-escola, parcial integral, ensino fundamental, anos iniciais, parcial integral, anos finais, parcial integral, médio, parcial integral, e o EJA, fundamental e médio. Então, vamos voltar para o Fundeb. O censo, basicamente, ele traz, se você der uma pesquisada nos anexos, que são muitos, eu peguei, até botei aqui em cima o do Acre, porque uma questão nesses anexos é que só o primeiro anexo possui o cabeçalho das colunas, os outros não vêm. Então, você tem que puxar o primeiro e depois puxar o do seu município para você conseguir entender ali onde que está cada coisa, né? Onde está cada quantitativo, vamos colocar assim. E aí, voltando para o Fundeb, entendendo que a memória de cálculo é com base na quantidade de alunos, né, declarado pelo município através do censo, a gente vai, então, voltamos para o Fundeb. O Fundeb ele é um fundo especial formado por 27 fundos, que são compostos basicamente por contribuições dos estados e dos municípios. A União complementa os recursos dos fundos, quando não alcançam um valor capaz de garantir uma educação básica de qualidade mínima. Atua como um mecanismo de redistribuição desses recursos, levando em consideração o tamanho das redes de ensino e, dessa forma, buscando equalizar as oportunidades educacionais do país. É o caráter redistributivo de equalização que a nova lei do Fundeb trouxe, né? A complementação da União busca a equalização nacional de valores mínimos de aplicação e promove correções nas disparidades existentes nos valores máximos de aplicação, devido ao seu caráter contributivo e redistributivo estadual. E aí a gente começa a ver aquele monte de sigla que a gente fica meio doido, né? É VAF, VAT, VAR, e o que é isso, né? Os valores serão calculados com base nas estimativas publicadas até 31 de dezembro da exercício anterior. Então, elas serão atualizadas a cada 4 meses ao longo do exercício de referência. Para a gente entender que o quê? Há uma publicação de uma portaria até 31 de dezembro de qual é esse valor mínimo por aluno, né? O VAF mínimo e o VAT mínimo. E aí, a partir dessa publicação no ano anterior, a cada 4 meses, ao longo da execução do orçamento, a gente tem republicações atualizando esse valor de referência. Essa foi a portaria interministerial número 7, de 29 de dezembro de 2022. Ela vem assim, estabelece as estimativas, os valores, as aplicações, os cronogramas de desembolso das complementações da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica de Valorização dos Profissionais da Educação para o exercício 2023, nas modalidades valor anual por aluno, VAF, valor anual total por aluno, VAT, e valor anual por aluno decorrente da complementação VAR. E aí, essa portaria, ela divulgou para o ano de 2023 o VAF mínimo e o VAT mínimo.
O VAF mínimo definido nacionalmente para 2023, no âmbito do Fundeb, ele foi estabelecido em 5.208,46. Isso por aluno ano. E o VAT mínimo definido nacionalmente para 2023, ele foi estimado, né, na forma do inciso 6º do artigo 1º, fica estabelecido em 8.180,24. A gente vai entender o que é esse VAF e o que é esse VAT, porque são dois valores tão diferentes por aluno no ano. Aqui eu trouxe só, como eu falei da CNM, né? Ela trouxe uma reportagem também, agora eu não botei o link, ó, esse não saiu com o link. E peguei o município de Nova Friburgo. Então, a estimativa, com base nessa portaria, para o município de Nova Friburgo, tem uma receita, né, de Fundeb de impostos, 99.460.323,85. A complementação VAF de 3.563.549,90. Complementação VAT, o município de Nova Friburgo não tem previsão de receber em 2023, embora habilitado ao recebimento, né? Vou explicar por que, embora habilitado, a gente não tem previsão de arrecadação. Complementação VAR da União, 2.395.554,98. Isso é uma estimativa da receita total, então não quer dizer que a gente vá receber exatamente esse valor, que ele soma 105.419.428,73. E aí ele ainda traz mais, ele traz um cronograma de repasse mensal. Um cronograma que em janeiro, do VAF, em janeiro seriam 178.177,50, em fevereiro 195.225. E aqui no meio eu tenho outra complementação VAR, é o cronograma de repasse mensal também do VAR. Então, em janeiro estariam previstos 119.777,75 e em fevereiro 131. Eu vou abrir um site para mostrar para vocês aqui, onde que a gente verifica, ó, eu entro no Google, coloco repasse, BB município, já até abriu ali, ó. Eu ponho Nova Friburgo, dou continuar. Eles só aceitam um período de 2 meses, no máximo, para você ver a distribuição, tá? A arrecadação. Então, vou pegar de janeiro e fevereiro para mostrar para vocês. E aqui eu vou selecionar o Fundeb. E aí eu consulto dentro do site do Banco do Brasil, né, o que o município de Nova Friburgo arrecadou. Tem que estar batendo isso aqui com balancete da receita, né, do município. Mas o que eu quis abrir aqui para mostrar? Se você olhar, ó, origem IPVA, origem TCMD, origem ICMS estadual, no dia 10, origem ITR, todos os impostos, né, ou transferências, IPI, FPE, FPM, IPVA, e aí a gente vai vendo aqui, e você vai achar, em janeiro de 2023, o quê? A complementação VAF, no dia 31. E essa complementação está no valor de quanto? 178, 177,50. Que é... Aqui, PPT. Ó, 178, 177,50. O VAF, então, veio certinho. O VAR, nós não recebemos. Se você olhar pelo extrato de repasse do Banco do Brasil, não entrou complementação VAR. Em fevereiro, a mesma coisa. Ó, complementação VAF. No último dia de fevereiro, 195, 995 e 24. Aqui, ó, 195, 995 e 24. E também não veio o VAR. Ainda não sei explicar o porquê, tá? Mas só estou dizendo como você confere e como você pode verificar o que está ingressando, qual é o cronograma e o que não foi recebido, tá? A gente confere dessa forma. Natália, Oi. me ouve bem?
Ouço sim, pode falar, estou só te procurando, achei. Pode falar. Com relação ao VAR, aí, ele tem que atender aquelas condicionalidades, né? Sim, o município de Nova Friburgo atendeu as condicionalidades, está habilitado, inclusive, e por isso que saiu na portaria que o município irá receber 2 milhões e alguma coisa, como eu falei ali no anterior. Se o município de Nova Friburgo não tivesse preenchido as condicionalidades, né, aquelas condicionantes, não teria sido publicada. A portaria vem certinho, por município a município, o valor que vai ser recebido, a estimativa do valor. Tá? Exatamente, essas condicionalidades, o médio desempenho, né, os indicadores da aprendizagem. Agora, eu peguei uns dados aqui, não sei se é fidedigno, Natália, de Friburgo e Bom Jardim. Bom Jardim e Duas Barras, Bom Jardim. Friburgo, Bom Jardim e Duas Barras. Aí está aqui um valor, acho que foi na Confederação Nacional dos Municípios. Uhum. E aí tem ali a relação do Rio de Janeiro, todas os municípios, né? E tem ali um valor de Friburgo alocado, né? De 2.395.554,98. Isso. Espere com seus dados. Então, é isso que eu apresentei agora nesse slide anterior, ó. Nova Friburgo, do VAR, complementação VAR. 2.395.554,98. Certinho, bateu. Friburgo, então, atendeu as três modalidades aí, VAT, VAF e o VAR. VAR. E o município aí de Bom Jardim não está em branco, e Duas Barras também para o VAR. Então, não atenderam, nesse caso, então, eles não atenderam, foram analisados e não atenderam essas condições que é o médio desempenho, a eleição, né? Isso, tem que ver qual que não atendeu. A lei esqueci aqui agora. O indicador de melhoria de desempenho e a lei Ó, Bom Jardim aqui, por exemplo. Vê para mim. Então, isso quer dizer que não vai receber, quer dizer, nós não atendemos a esses requisitos que a médio desempenho. Isso, em 2023, o VAR não vai receber. Não vai receber. Se habilite para que preencha os pré-requisitos e esteja apto a receber para 2024, mas para 2023 não mais. Eu lembrei aqui, Natália, Lei de Gestão Democrática. A gente vai falar um pouquinho, tem 5 condicionantes, mas para 2023 a gente teve que cumprir 3, né? Foi feita uma transição. Sim. Então, Friburgo aí está em destaque, porque então Friburgo atendeu a essas condicionalidades, né? Sim, sim. Tá certo. Muito obrigado, Natália. Pode prosseguir. Eu não sei se você conseguiu ver, eu entrei exatamente por essa consulta da CNN, que é muito mais rápida. Esse mesmo. É a CNN, né? Confederação Nacional dos Municípios. Isso, aí eu coloquei Rio e botei aqui Bom Jardim. E aí ela já traz, na verdade, o que ela fez? Tudo que ela está publicando aqui consta da portaria que eu citei. Só que ela te dá o facilitador de não ter que procurar. Ela criou uma busca, né? Então ela está só facilitando. Tá? Mas vale a pena que agora você pode conferir. Me permita, o Wilton, no ano passado, quando a legislação foi apresentada, Friburgo observou, por exemplo, que uma das condicionalidades, que era a questão da gestão democrática, e na gestão democrática, a eleição de pessoal com critérios de mérito e desempenho, que é um assunto super controvertido, mas que o texto da lei trazia. Então, nós fizemos uma modificação
da seguinte forma: existe a legislação municipal, e nessa legislação municipal estão lá as regras para eleição de diretores e diretoras das unidades escolares. Perfeito. Só que para a gente atender essa condicionalidade, o Conselho Municipal criou uma deliberação dizendo que seria oferecido em conjunto com a Secretaria Municipal de Educação um curso em que os candidatos, os inscritos nesse curso, teriam um determinado mérito e desempenho por cursar, por fazer esse curso. Entre esses candidatos estão aqueles que vão ser os candidatos a serem votados pelas comunidades escolares. Então, é só um exemplo assim, bastante prático de como que o órgão normatizador do sistema interviu no âmbito sublegal, né, infralegal, para poder atender uma condicionalidade que o texto da lei preconizava. Entende? A gente não tinha como mudar a lei assim, a toque de caixa, mas a gente criou um ambiente no sistema municipal de ensino com os dois principais entes, com o conselho e com a secretaria, oferecemos o curso. Então, aqueles candidatos que se colocaram no curso, foi o artifício que a gente utilizou para atender ao mérito e desempenho preconizado na legislação. Perfeito. Só para terminar aqui, Natália, então, Bom Jardim, nós temos a nossa lei de gestão democrática e também houve eleição, tudo certinho. Então, dentro desses dois requisitos, eu acho que aí tem que investigar o indicador de aprendizagem, porque o mérito de desempenho está na lei, houve a consulta pública, a eleição. Então, nós atendemos parcialmente. E a questão, então, aí, porque isso, ou se não foi enviado através do CIMEC-PAR, não é, Natália? Né? Tem o CIMEC, que o proprietário acessa, e ali ele envia toda essa documentação, que é a eleição que houve, e a lei, a legislação democrática. E agora, isso aí foi cumprido, foi efetivamente feito. Só não sei se foi enviado através do sistema CIMEC-PAR. E aí a gente deve ter ficado devendo aí a questão do indicador, que a gente não sabe como que é esse indicador indicadores de aprendizagem, né? Então era isso que eu queria colocar, tá bom? Obrigado, Natália. De nada. Realmente, assim, aí tem que ver o caso em si. A gente faz o cadastro, né, o município faz o cadastro dentro do sistema, como você colocou, a gente informa toda a legislação, dá informação de item a item, e aí a gente aguarda a aprovação com relação ao FNDE. O FNDE faz a avaliação, né, e dá o retorno de quem está habilitado e quem não está habilitado a receber, e já faz o cálculo da distribuição. O VAR é todo feito nesse sentido. A gente só preenche os requisitos da legislação e encaminha dentro do prazo. Eles estabeleceram um prazo, no passado até prorrogaram, né, por ser o primeiro ano, 2023 é o primeiro ano de recebimento desse recurso para todo mundo, nacionalmente, em função da nova lei. Então, foi uma novidade geral. Aí tem que analisar o que retornou de documento, né, dentro do sistema, para ver o que está dizendo que Bom Jardim ainda tem a cumprir. Aí ele pode cumprir esse ano para informar para receber no ano que vem. Ok. Certinho, obrigado. Natália, o José Maurício está com a mão levantada. Ok, pode falar. Pois é, Maurício, não sei se você conseguiu ligar aí seu microfone, fica à vontade, tá? Eu vou dar sequência, qualquer coisa pode ficar à vontade de me interromper, tá, Zé Maurício? Por favor, não tem problema não. Pode abrir o microfone e falar, tá? Então, como é que é essa cesta, esse fundo, né?
A composição financeira do Fundeb, ela resulta de uma cesta integrada de impostos, em que os fundos, no âmbito de cada estado e do Distrito Federal, são compostos por 20% das seguintes fontes de receitas. Então, tem fundo de participação dos estados, o fundo de participação dos municípios, o ICMS, o IPI, o ITCMD, o IPVA, o ITR, né? Então, é um bolsão, né? Uma cesta integrada mesmo de impostos e transferências de impostos. Isso, quem contribui? A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Todo mundo contribui para essa cesta. Né? Aqui, só ilustrativo, muito desse material está na própria cartilha do Fundeb. No final, eu vou trazer a carinha dos manuais, da cartilha, para vocês, né, darem uma olhada. Fica tudo disponível no site da FNDE. No site da FNDE, tá? Então, para ter essa visualização mesmo, que é uma cesta de receitas, de impostos e de transferências, que compõem esse montante do Fundeb. E aí a gente tem o Fundeb de recursos de impostos e transferências de impostos, a complementação da União VAF, que é o valor anual por aluno, o VAT, que é o valor anual total por aluno, e o VAR, que é o valor anual por aluno resultado, que era o que a gente estava conversando aqui. Então, como é que funciona? O VAF, no âmbito estadual e distrital, calcula-se a razão entre os recursos que compõem o fundo e o número de alunos matriculados na modalidade presencial. O VAF, se o VAF não alcança o valor mínimo definido nacionalmente, que é aqueles 5.800 e pouco, a União entra com uma complementação VAF, repassando 10% dos recursos para o fundo. E a complementação VAT, ela soma, né, se já repassada a complementação VAF, o valor ainda não alcançar o mínimo definido nacionalmente, a União repassa para cada rede, no mínimo 10,5% sobre o valor anual por aluno, obtido após a complementação VAF, até que este valor alcance o mínimo nacional. Então, a complementação VAF é composta por 10% da distribuição de recursos que compõem o fundo no âmbito de cada estado e Distrito Federal, sempre que o VAF não alcançar o valor mínimo. O valor base para cálculo é o resultado entre a razão entre os recursos recebidos relativos à receita e o número de alunos matriculados. E aí vem um gráficozinho, ó, o fundo estadual dividido pelo número de alunos tem que atingir o valor mínimo. Se não atingir o VAF mínimo, tem a complementação da União VAF. E da complementação do valor anual total por aluno, ela é um pouquinho diferente. O que que faz? Lá também tinha a publicação do valor anual total por aluno. Essa cesta, ela fica um pouco mais cheia, ela é incrementada por outras receitas que são específicas da educação. E aí gera esse valor total por aluno. Tem esse nome, pois se dá em função de ter esses outros incrementos, o valor adicionado complementado ao valor da União, a complementação da União. O artigo 212-A da Constituição, no parágrafo 1º, estabelece que o cálculo do VAT deve considerar no mínimo. Então, o que vai compor essa cesta? Os recursos dos fundos, a complementação VAF, as receitas de Estado, Distrito Federal e municípios vinculados à NDE e a cota-parte do salário educação. Então, todas as receitas vinculadas à educação, elas somam, elas entram nessa cesta para fazer o cálculo do VAT. Então, o VAF, ele conta com a receita de impostos, transferências de impostos, gera o VAF mínimo. E o VAT, você acrescenta essa cesta, a complementação VAF e as outras receitas vinculadas à educação e gera o valor anual total por aluno. O VAT deve refletir as disponibilidades totais de cada rede de ensino e considerá-las em relação ao total de matrículas ponderadas pelos fatores de diferenciação e indicadores previstos. Para você se habilitar ao cálculo do VAT,
Os municípios, o Distrito Federal e o Estado devem transmitir os dados contábeis, orçamentários e fiscais de 2 anos anteriores ao exercício de referência no Sistema de Informação Contábil e Fiscal do Setor Público Brasileiro, SICONF, e no Sistema de Informação de Orçamentos Públicos em Educação, SIOP, até 31 de agosto do exercício posterior a que referem os dados enviados. Para o cálculo do VAT do Fundeb, foram consideradas as receitas de 2021. Então, quando fala que o município está habilitado, aparece lá, o município habilitado ao recebimento VAT. É porque ele cumpriu essa obrigação acessória, vamos colocar assim, de encaminhar os dados nos sistemas na data que ele foi solicitado. Então, ele se torna habilitado. Mas ele não necessariamente, por ser habilitado, ele vai ter o recebimento. Precisa que o valor anual total dele por aluno fique abaixo do mínimo para que ele tenha a complementação VAT. Então, as exigências da complementação VAR. Aí a gente vai agora entrar no que estava conversando sobre a VAR. A complementação VAR será distribuída às redes públicas de ensino que cumprirem as condicionalidades e apresentarem melhoria dos indicadores referidos na Lei 14.113 de 2020, a lei do novo Fundeb. As condicionalidades referidas contemplarão: 1. Provimento do cargo ou função de gestor escolar de acordo com critérios técnicos de mérito e desempenho, ou a partir de escolha realizada com a participação da comunidade escolar dentre os candidatos aprovados previamente em avaliação de mérito e desempenho. Era o que o professor Ricardo estava conversando com a gente de como foi feito, né, aqui em Nova Friburgo, que a gente teve que fazer uma alteração, né, a gente fez um curso de gestores. Nesse curso as pessoas tiveram conhecimento em várias áreas da gestão municipal. O curso foi feito em parceria com o conselho, com a secretaria, e foi avaliada essa questão de mérito e desempenho. O 2, a participação, porque a eleição, né, da comunidade escolar, essa participação já havia antes isso que nós alteramos para poder cumprir os requisitos da complementação VAR. A participação de pelo menos 80% dos estudantes de cada ano escolar, periodicamente avaliada em cada rede de ensino por meio de exames nacionais do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica. Isso não é diretamente com o município, né? A gente só incentiva a participação e tudo mais, mas a gente precisa que seja feito os exames nacionais. Quem promove os exames aí já não é diretamente, né? A gente tem só uma participação nessa aqui. Não precisa fazer legislação, não precisa fazer grandes alterações. 3, redução das desigualdades educacionais, socioeconômicas e raciais, medidas nos exames nacionais do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, o SAEB, respeitadas as especificidades da educação escolar indígena e suas realidades. Então, isso aqui, na verdade, é um resultado. O nosso Rzinho do valor anual por aluno resultado vem muito desse item aqui. E regime de colaboração entre Estado e município formalizado na legislação estadual em execução, nos termos do inciso 2º, do parágrafo único do artigo 158 da Constituição Federal e do artigo 3º. São termos de colaboração e referenciais curriculares alinhados à Base Nacional Comum Curricular, aprovados nos termos do respectivo sistema de ensino. Aqui também, o município de Friburgo também teve que fazer algumas alterações, evitar esforços para poder fazer algumas atualizações. Então, nós praticamente aqui, para a gente conseguir receber, a gente focou no nosso trabalho no item 1 e no item 5, né? E deu certo, funcionou, a gente está habilitado e está com previsão de arrecadação. Os percentuais da nova lei do Fundeb serão aplicados de maneira progressiva entre 2021 a 2026. A parcela específica da complementação VAR começa a partir do 3º ano subsequente ao ano da vigência da lei. Por isso que o VAR começa em 2023, respeitando a seguinte regra de transição: 2023, 0,75%, 2024, 1,5%, 2025, 2%, 2026, 2,5%. Então, a partir de 2026, a gente fica com 2,5%. Então, esse valor de Nova Friburgo que a gente está tendo como exemplo representa esse 0,5%.
75. Então, em 2024, a previsão de arrecadação é pelo menos, né, o dobro disso daí. E esse é um esquema que tem um fluxograma que tem não sei se agora é na cartilha ou se manual do Fundeb, num dos dois, que eu acho que fica bem, que assim, me ajudou muito, na minha cabeça ficou mais claro como funciona, por que às vezes recebe VAP, não recebe VAT, por que recebe VAT, por que recebe, né, como é que funciona essa legislação, qual é a ideologia dela, né, o que está trazendo. Então, começa por aqui, distribuição dos recursos que compõem o fundo de cada estado. Os recursos divididos pelo número de alunos matriculados. E aí é apurado um valor anual por aluno, né? Quem alcançou o valor mínimo definido nacionalmente, alcancei, o município alcançou. Então, é só o que vai receber. Não recebe nem o VAF, nem a complementação VAF, nem a complementação VAT. Então, meu município não recebe a complementação VAF. Provavelmente, ele já atingiu o valor mínimo, né, nacional. Por isso que ele não vai ter direito a essa complementação, né, porque ele está fazendo nada errado. Né? Alcançou o VAF mínimo definido? Não alcançou. Se não alcançou, vai ter direito à complementação de 10% de cada estado e Distrito Federal, né? E aí vai redistribuir. Aí é a complementação VAF. Pega os recursos que compõem o Fundeb, mais a complementação e divide pelo número de alunos matriculados. É apurado o valor anual por aluno VAF e aí distribuído. Recursos que compõem o fundo, mais a complementação VAF, mais a disponibilidade de outros recursos, divide pelo número de alunos matriculados. Né? Quais recursos são esses? Foi aqueles que a gente conversou acima. Os restantes dos recursos da educação, que complementam os 25% do orçamento para a educação, as cotas do salário educação, a participação pela exploração de petróleo e gás natural vinculado à educação, transferências de programas geridos pelo MEC para distribuição universal. Então, a bolsa, né, a nossa cesta de arrecadação aumenta e gera o valor anual total mínimo por aluno, que é o VAT. O município alcançou o VAT? Sim, alcançou. Então, se ele alcançou, ele não tem direito à complementação VAT, mesmo habilitado, que é o que acontece aqui, né? Não vai ter essa complementação VAT. Não. A complementação da União, então, de no mínimo 10,5 em cada rede pública de ensino. Complementação VAT. E aí recebe a complementação. E o VAR? O VAR fica fora dessa distribuição. Porque o VAR tem que atender aquelas condicionantes, né, aquelas condicionalidades, para poder ver o que ele quer. Ele quer que, em cumprimento à União de 2,5%, devido apenas às redes públicas de ensino, que tem que fazer o quê? Cumprir as condicionalidades de melhoria de gestão e alcançar a evolução de indicadores de atendimento de melhoria da aprendizagem com redução das desigualdades que ainda serão definidos. Então, por isso que ele fica de fora desse fluxo aqui, onde tem o VAF mínimo, a complementação VAF e a complementação VAT. Até aqui ficou claro? Com relação a essa diferença entre os recursos do Fundeb? Deixa eu olhar, se alguém vai responder. Tá bacana? Com relação até aqui? Ótimo, Natália. Tá? Então tá. Vamos voltar, então. E aí uma pergunta que a gente tem muito. Reprogramação. Eu tenho que gastar o Fundeb todo? Tudo que arrecada no ano eu tenho que gastar? Não. O artigo 25 da lei vem dizendo que os recursos dos fundos, inclusive aqueles oriundos de complementação da União, serão utilizados pelos estados, Distrito Federal e pelos municípios no exercício financeiro em que eles forem creditados, em ações consideradas em manutenção do desenvolvimento do ensino para a educação básica pública, conforme disposto no artigo 70 da Lei 9394, de 20 de dezembro de 96, a LDB. Aqui ele está dizendo que a gente vai receber e tem que utilizar no exercício financeiro. E aí, no parágrafo 3º, vem dizendo que até 10% dos recursos recebidos à conta dos fundos
inclusive relativos à complementação da União, nos termos do parágrafo 2º do artigo 16 dessa lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional. Então, a gente viu lá o que seria um crédito adicional. Isso aqui, como é que abre? A gente abre por superávit financeiro. A gente vai ver um crédito, uma abertura de crédito adicional por superávit financeiro, depois da apuração do fechamento do balanço. Então, fecha-se o balanço, e aí é por fonte de recurso, né? Se você teve como você tem uma fonte agora para cada tipo de recurso, né, do Fundeb, né? Você tem para impostos e transferências de impostos, 30% a 70%, você tem para VAF, 30% a 70%, você tem para o VAT, 30% a 70%, e você tem o VAR. Então, naquela conta específica, o que ficar, né, excedente de um ano para o outro, eu não gosto do excedente, eu gosto do sobra mesmo, que sobra, né, de um ano para o outro, você pode reabrir, reprogramar no ano seguinte até o primeiro quadrimestre do exercício, né, do ano seguinte. Você pega e abre através de um decreto, né, com base em superávit financeiro. E aí, respeitando, tá, cada subvinculação, isso é importante. Eu ia falar isso, por isso que eu comecei a falar das especificidades. Cada subvinculação tem que ser respeitada. Não pode sobrar o recurso na conta dos 30% e eu usar... Não pode... Vou mudar, não pode sobrar na complementação VAF e eu usar no ano seguinte reprogramar para recursos de impostos e transferências de impostos ou para complementação VAT ou para VAR. Não, eu tenho que respeitar a subvinculação a que ela foi concedida e qual que sobrou. Tá? Pode ser que tenha sobrado um pouquinho cada uma, você vai abrir até 10% do que veio. E as regras de aplicação. Como a gente conhece as regras de aplicação, né, o Fundeb ele tem um mínimo de aplicação com profissionais. Antigamente era 60%, na lei antiga, 60% dos recursos eram destinados à remuneração dos profissionais do magistério. Agora, né, com a nova lei do Fundeb, passou a ser 70% dos recursos que devem ser destinados à remuneração dos profissionais de educação. E aqui diz, ó, a nova lei do Fundeb prevê a destinação de, no mínimo, 70% dos recursos à remuneração dos profissionais de educação básica. Entretanto, estão excluídos deste cálculo os recursos referentes à complementação da União, mínimo de 23%, no que tange ao valor da complementação VAR. Então, o VAR, ele não vai fazer ela não tem essa vinculação de aplicação. Ele só tem a vinculação em MDE. E está aqui a legislação. O artigo 26 diz que excluídos os recursos que tratam o inciso 3º do caput, que é exatamente quando fala do VAR, proporção não, então exclui o VAR, proporção não inferior a 70% dos recursos anuais totais dos alunos, referidos no artigo 1º desta lei, será destinado ao pagamento de cada rede de ensino da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício. E a lei ainda vem definindo o que é remuneração, o que é profissionais de educação básica e o que é efetivo exercício. Então, remuneração, o total de pagamentos devidos aos profissionais de educação básica em decorrência do efetivo exercício em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de servidores do Estado, Distrito Federal ou do município, conforme o caso, inclusive os encargos sociais incidentes. Profissionais de educação básica, que aí a gente teve uma alteração, né, porque antes trazia o conceito de profissionais do magistério, e aí mudou para profissionais da educação, profissionais da educação básica. Docentes, profissionais do exercício de funções de suporte pedagógico, direta docência, de direção ou administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, orientação educacional, coordenação e assessoramento pedagógico e profissionais de funções de apoio técnico, administrativo ou operacional em efetivo exercício nas redes de ensino da educação básica. E aí, o que é esse efetivo exercício? É a atuação efetiva no desempenho das atividades profissionais referidos no inciso 2 deste parágrafo, associada à regular vinculação contratual,
temporária ou estatutária com o ente governamental que o remunera, não descaracterizada por eventuais afastamentos temporários previstos em lei, com ônus para o empregador que não impliquem rompimento da relação jurídica existente. Então, a lei ela vem trazendo, né, essas definições para deixar claro para a gente quem que pode ser pago nesses 70% do Fundeb, nessa aplicação mínima. E no 26A, ela especifica mais um pouquinho. Os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão remunerar com a parcela dos 30%, não subvinculado aos profissionais da educação referidos no inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 26 desta lei, os portadores de diploma de curso superior na área de psicologia ou de serviço social, desde que integrantes de equipes multiprofissionais que atendam aos educandos, nos termos da Lei 13.935, de 2019, observado o disposto no caput do artigo 27 desta lei. Então, esses profissionais eles podem ser pagos nos 70%, e aí a lei, né, reservou os 30%, não tem problema nenhum, são profissionais de educação, né, vinculados a equipes multiprofissionais, mas eles recebem nos 30% do Fundeb, psicólogos e assistentes sociais. A complementação da União será equivalente, né, aos 23% do... Só uma complementação. Com relação aos 30%, todo mundo pergunta, eu posso fazer o quê com os 30%? Né? Eu apliquei, paguei toda a questão, todos os profissionais que a gente poderia pagar nos 70% foram pagos, mas ainda tem um restante, né? Você pode aplicar, com os 30%, você pode aplicar em tudo que está no artigo 70 da LDB, desde que não seja nenhuma despesa do exercício anterior. Então, se for do exercício corrente, contemplado como, entendido como manutenção e desenvolvimento de ensino, pode ser utilizado com recursos do Fundeb. A complementação da União será equivalente a, no mínimo, 23% do total de recursos a que se refere o artigo 3º desta lei, nas seguintes modalidades: complementação VAF, complementação VAT e complementação VAR. Os 2,5 do VAR, pontos percentuais nas redes públicas, que, cumpridas as condicionalidades de melhoria de gestão, alcançarem evolução de indicadores a serem definidos do atendimento de melhoria de aprendizagem, com redução das desigualdades nos termos do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Base, conforme o artigo 14 desta lei. Isso são as 3 complementações da União. E aí, o que é interessante na aplicação em si? Na aplicação em si, nós falamos dos 70% e 30%, em que a complementação VAF, a complementação VAT, elas vão respeitar essa aplicação, mínimo de 70% de aplicação e recurso de imposto e transferência de imposto também, mínimo de 70% com profissionais de educação básica, respeita o VAF e o VAT. E o VAR não precisa cumprir essa definição, né? O que o VAT tem de diferente? Ele, além de cumprir o 70-30, ele tem no artigo 27, né, um percentual mínimo de 15% dos recursos da complementação VAT, previstos no inciso 2 do caput do artigo 5º desta lei, ele será aplicado em cada rede de ensino beneficiada em despesa de capital. Então, 15%, quem receber a complementação VAT, o município que receber, 15% do que arrecadar tem que aplicar em despesa de capital da educação básica. No artigo 28, traz outra subvinculação, né? Outra destinação para essa complementação VAT, que ela é destinada à aplicação na educação infantil na proporção de 50% do valor que arrecada. Então, recebeu a complementação VAT, 50% tem que ser aplicado na educação infantil, 15% tem que ser aplicado em despesas de capital. Aqui eu fiz dessa forma, para ficar bem claro que a gente está conversando. Então, o VAF respeita o mínimo de 70% em remuneração dos profissionais da educação e 30% pode ser utilizado em MDE. O nosso município usa 100%
com remuneração de profissionais da educação. Tem problema? Não tem problema nenhum. O problema é aplicar menos do que, não atender o mínimo, menos do que 70% da arrecadação. O VAT continua com essa mesma subvinculação, com essa mesma vinculação de aplicação de, no mínimo, de 70% da remuneração para os profissionais da educação e 30% para demais ações em MDE. Além disso, ela tem que um mínimo de 15% em despesas de capital e um mínimo de 50% em educação infantil. E o VAR, apenas a aplicação em MDE, conforme o artigo 70 da LDB. Essa é a utilização do recurso, conforme está disposto na lei, está explicado na cartilha e no manual do Fundeb também. Então, essas aqui são as carinhas dos demonstrativos do FNDE. Você tem o manual de orientação, né, do novo Fundeb. Natália, desculpa te interromper, só para você saber, tá? A Keila está com a mão levantada, na hora que você puder. Pode falar, não tem problema nenhum. Oi, boa noite, Natália. Tá me ouvindo? Boa noite, estou sim. Ah, tá. Fiquei com uma dúvida aí. Primeira coisa, né? Eu estou lá no Conselho do Fundeb. O que os conselheiros têm sentido muita dificuldade é que todos esses recursos dessa complementação vai para uma conta só. Uhum. Como que se aparta isso para você acompanhar? Principalmente na execução, né? Assim, os conselheiros têm sentido muita dificuldade, embora o extrato bancário venha escrito vá, mas ele entra numa soma geral. E, assim, eu não sei se isso atrapalha, se isso ajuda, ou a contabilidade precisa separar isso na hora de aplicar. Né? Mas para o acompanhamento, eu acho que isso trouxe um pouquinho de dificuldade. Não sei se os companheiros aí do CACT Fundeb têm sentido isso também. Vem que na hora de você... Seria isso, Keila? Porque é uma conta só, recebendo todas as complementações diferentes, né? Diferente um pouquinho do PDDE. O PDDE tem aquele PDDE básico e tem suas ações agregadas. E cada ação agregada tem uma conta diferente. Para o acompanhamento, fica um pouco mais fácil de saber. A conta que tem aqui na conta do VA tem tanto, está sendo usado em quê? A conta que tem aqui tem tanto. Quando você junta tudo numa conta só, para o acompanhamento, os conselheiros têm sentido muita dificuldade de acompanhar essa aplicação. E outra coisa, o VA, quando você fala que, quando a lei diz que ele tem que ser aplicado só em MDE, mas MDE não é também pagamento dos profissionais da educação? E quem é que vai ver que MDE que tem que ser aplicado? Esse VA para a gente ficou meio que sem muita direção do que ele teria que ser aplicado. Não sei se essa foi a impressão lá do Conselho de São João. Natália, deixa eu só fazer uma pergunta à Keila. Keila, de onde que você é? Oi, eu sou de São João de Meriti. Tá, e deixa eu só te fazer uma pergunta por curiosidade, tá? Sim. Quando você falou dos extratos bancários, o CACT Fundeb, ele, no seu município, quando ele faz a análise das contas, ele acompanha extratos? Que tipo de documento vocês têm para fazer essa análise? Os extratos bancários que são entregues ao Conselho, também o Conselho acompanha por esse link aí que a Natália passou e pelo link lá do site do Tesouro. Só que o Conselho tem achado dificuldade é que todos esses complementos estão numa conta só. E como que eles saem? Essa foi a dificuldade. Então, está se conversando lá com a contabilidade, como operacionar isso, fala que o Conselho, numa linguagem que o Conselho entenda. Não, eu entendi. É só para saber sobre que tipo de acesso vocês têm aos documentos. Não, temos mas eu entendi, todos os obrigado. acessos aos extratos, sim. Entendi, ótimo. Natália. Porque são várias complementações para algumas coisas diferentes, tipo o VAT, né, que é 15% para isso, 30%, só que eles estão numa conta só, eles fazem um montante só. Talvez essa seja a grande dificuldade.
Natália, o Banco do Brasil não tinha que apartar esses recursos? Não sei como que esses recursos vão ficar numa conta única, recursos diferentes, não entendi. Entendeu? Eu acho que essa que é a dificuldade. Acho que o curso está esclarecendo muito, esclareceu bastante. O pessoal, acho que na próxima reunião a gente vai passar, né, trazer esse material, vai esclarecer bastante. Agora ficamos com dúvida no VAR. Né, quando diz assim, ele não conta 70 e 30, mas ele também continua como MDE, e MDE também é remuneração dos profissionais da educação. Aí fica muito essa dúvida. É exatamente isso. Quando a gente fala que não tem essa subvinculação de aplicação mínima de 70% com a remuneração dos profissionais da educação básica, mas ele continua vinculado à aplicação em MDE, às ações de MDE conforme o artigo 70 da LDB, o gestor público ele tem a discricionariedade de escolher qual a política pública vai utilizar com aquele recurso dentro do que é a ação MDE. Isso não impede em momento nenhum que ele utilize 100% do VAR como pagamento dos profissionais da educação. Tá? Porque é o primeiro item listado, né? É o inciso 1 do artigo 70 da LDB, exatamente a remuneração dos profissionais da educação. Só que ele não precisa, o que eu quis destacar é que ele não tem a vinculação pela lei legal de aplicar. Ele pode aplicar o 100%, como ele pode aplicar 50%, como ele pode escolher construir uma creche. Entendeu? Essa liberdade não tem nas outras complementações, tá? Foi por isso que eu quis destacar isso. E com relação à primeira pergunta, que agora faltou, fala de novo, por favor. Porque todas as complementações entram numa conta só. Ah, tá. E às vezes você tem essa dificuldade de entender, no módulo 1, né? Não, no módulo 1 a gente conversou sobre os princípios orçamentários. Um dos princípios orçamentários é uma conta, a conta única, o tesouro único. Sim. Então, assim, realmente é para ser controlado pela contabilidade. Quem vai definir? Ele entra, você consegue, pelo extrato do bebê, ver a complementação, o que é complementação VAF, o que é complementação VAT, o que é VAR, né? E o que é imposto, transferência de impostos, que aí são todos aqueles origem, TCMD, vem geral lá, né? Vem geral, assim, você tem que somar tudo, excluir as complementações e vai achar o que é imposto e transferência de impostos, né? Que seria com relação ao VAF mínimo. Fazendo isso, quando você vai fazer o lançamento contábil, você vai ter uma fonte de recurso específica para cada uma desses itens e para cada subvinculação. Então, a gente vai ter Fundeb, impostos e transferências de impostos, 70%. Fundeb, impostos, transferências de impostos, 30%. Eu vou ter essa fonte na receita e eu vou ter essa fonte na despesa. Então, se eu vou ter isso na receita e na despesa, eu consigo verificar o que está entrando e o que está saindo, através da contabilidade pública. Agora, no extrato bancário, você vai ter a dificuldade de ver tudo ingressando na mesma conta. Entendi. Ok. Pela contabilidade, você consegue pedir um demonstrativo, depende do sistema que usa, mas acredito que possa, porque quando você faz apuro superávit financeiro, você vai ter que apurar por fonte de recurso. Você, município, que eu digo, o município vai ter que apurar por fonte de recurso. Então, se o contador do município vai ter que apurar isso por fonte de recurso, ele tem que ter separado. Quando ele preencheu o anexo do TCE e ele recebeu o VAT, ele vai ter que ter segregado o que era aplicação de despesa de capital. Ele vai ter que ter separado o que é aplicação em educação infantil, para cumprir os 50%. Sim, entendi agora. Então, vai ser, embora no extrato você não consiga ver, você vai ver nos balancetes, normalmente balancete da receita e da despesa. Por fonte de recurso, você consegue ver isso, tá? Inclusive, pede com histórico, porque aí você já vai ver, vai ter a descrição, tem número do processo, tem tudo, se você quiser dar uma olhada, acompanhar mais a fundo. Tem mais alguém? Muito obrigada, muito obrigada. Esclareceu bastante. Até escrevi aqui que nós vamos pedir. Tem alguém com a mão levantada também. Acho que é a Michele. Oi, boa noite. Oi, boa noite. Eu tive um imprevisto, aí não consegui entrar na reunião no comecinho, né?
A minha dúvida é o seguinte, eu sou conselheira do Fundeb do município de Maricá, e eu gostaria de saber se esses extratos que a colega citou, se o conselho ele pode pedir, eu enquanto conselheira, eu posso pedir esses extratos ou eu preciso do aval da reunião, da aprovação do conselho para fazer o pedido? Michele, o meu entendimento Hum. é que o conselheiro, a conselheira, eles têm essa prerrogativa, né? Mas o ideal é que isso seja feito. Eu acabei atravessando a Natália, né, Natália? Desculpa. Não, O nessa ideal. parte você tem muito mais experiência do que eu, fica à Não, vontade. desculpa. O ideal é que isso seja feito de forma colegiada, né? Sobretudo porque se trata de um documento público, de conta pública, de recurso público. Então, o cidadão, né, assim, isoladamente, ele tem direito, tem a ter acesso à informação, aquela que é colocada, digamos, nos portais da transparência, etc. Agora, para uma análise assim específica, o ideal é que isso seja feito pelo Conselho. E é razoavelmente simples, né? Porque você coloca a proposta, tendo um apoio, né? O colegiado vota. Eu acho muito pouco provável que um conselho atuante, né? Um conselho sério, não vá aprovar, né, esse tipo de requisição. Uhum. Entendi. Não, eu só queria saber se a gente precisa do aval, né? Ou então eu mesma, como conselheira, chegar e fazer o pedido para a contabilidade. Eu fiquei sem voz. Mas entendi, Ricardo. Eu posso propor isso numa reunião de conselho, entendi. Exatamente. Ou criar até um expediente, né, para você não precisar toda reunião pedir. Olha, para a gente analisar as contas, os documentos que a gente precisa é A, B, C e D. Uhum. E aí, quer dizer, cria uma rotina, né? Eu acho que isso é praxe, entendeu? Até para não ficar sob a responsabilidade de um conselheiro em particular, né? Sim, sim. Até para proteger esse conselheiro, porque se eventualmente houver um problema na prestação de contas, mas qual foi o conselheiro? Entendeu meu raciocínio? Para proteger ambos os lados, né? Entendi. Tá bom, olha, eu quero agradecer o curso, tem tirado bastante as minhas dúvidas, tá? Muito obrigada, tá, Natália, o Ricardo, o município aí, está propondo isso para a gente, tá bom? Obrigada, entendi, consegui sanar a minha dúvida. Que bom, então. Natália, a gente tem alguém na fila aqui. Hoje o curso está concorrido. A aula. Keila e Michele. Fundeb, tá eu vendo? acho que já foram, né? Foram. Acho que é porque estamos falando de Fundeb, tá vendo? Tá Entendi. ótimo. Valeu, Natália, vai lá. Então, eu queria mostrar, né, o rostinho desses materiais para vocês. Para quem ainda não teve a oportunidade de folhear, de tirar dúvidas, tem o manual de orientação do novo Fundeb. Esse daqui é a cartilha do novo Fundeb. E aqui tem um material de perguntas e respostas. Eles são bem elucidativos, são de fácil compreensão. É um pouco extenso, não vou mentir para vocês, mas se você for numa dúvida pontual, eles resolvem e orientam bem mesmo. Assim. Eu, pelo menos, me socorro desses materiais quando eu fico com dúvida, tá? E a gente tem bastante dúvida por aqui. Então, a ideia do Fundeb, você acha esses materiais no site do FNDE. Eles ficam... Acho que todo mundo conhece o site da FNDE, né? Não preciso mostrar. Eles ficam lá disponíveis para poder baixar, tá? Então, finalizamos o Fundeb por aqui. Natália, Isso. posso fazer só mais uma pergunta, por favor? Pode. Que gera muita dúvida e gerou muita dúvida lá no Conselho do Fundeb. Uhum. A lei do Fundeb já foi alterada, eu não me esqueço agora, não lembro mais qual a lei. Que lembra daquelas questões que se levantaram, quando não se atingisse, poderia distribuir por questão de abono, de outras coisas mais. E assim, né, o que a lei, o que o Conselho disse, fica com muita dúvida disso. Não atingiu, não vai atingir os 70%. Chegar no final, apurou que não conseguiu atingir. Atingiu lá 65%. E hoje a lei autoriza, né, e dizer que quando não atingir, você pode fazer isso por forma de abono, de gratificação, e na verdade, às vezes, causa muita dúvida, principalmente aos conselheiros quanto a isso.
né? Mas essa é a prerrogativa da lei, foi isso que a lei está dizendo, né? Eu preciso atingir 70%. Caso eu não atinja com remuneração, que está lá disposto no que a lei já diz, eu posso usar, vamos dizer assim, eu não sei se essa é a linguagem, um gatilho de transformar isso, os 5% que me falta atingir, para que eu atinja em bonificação ou naquelas questões que a lei previu ali. Eu vou trazer aqui o artigo da lei, né? É a Lei 14.113, que ela está no artigo 26, no parágrafo 2º. O que ele diz no parágrafo 2º, né? Que os recursos oriundos do Fundeb para atingir o mínimo de 70% dos recursos anuais totais dos fundos destinados ao pagamento em cada rede de ensino da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício poderão ser aplicados para reajuste salarial sob a forma de bonificação, abono, aumento de salário, atualização ou correção salarial. Isso foi, né, incluído em 2021 pela Lei 14.276, que fez essa alteração na 14.113. Então, o que acontece? Pode sim ser feito, mas se não atingir o mínimo, o que as pessoas têm feito muita confusão é querer que rateie o restante dos 100% e não reprograme para o ano seguinte o 10% autorizado por lei. Então, o abono, o reajuste, essa concessão adicional, como eu chamo de rateio, com a diferença de recurso, ele vai, com a diferença para atingir esse mínimo de 70%, ele vai ser feito se não atingir o mínimo. Se atingir o mínimo, não tem o que falar em rateio. Então, é essa confusão que eu vi acontecendo, né, a partir desse incremento, dessa inclusão na legislação. Pode, se não atingir o mínimo, tá? Oi, pois não. Ok, obrigada. Ficou claro, Keila? Era isso? Ficou sim, se não atingir o mínimo, né? Isso tem que ser muito claro aos conselheiros também, né? Porque o conselho muitas vezes é tensionado até pelos profissionais da educação. O que o conselho está fazendo? Ele não vai ter, e ter essa clareza, né, essa explicação, embora a lei fale explicitamente, né? O que tem que ser feito, deixa bem claro, né? Mas é importante que a gente tenha essa compreensão, essa resposta clara também para dizer, né? Caso não tenha atingido o mínimo. E se atingir o mínimo, né, não tem o que fazer de rateio nem nada. Obrigada. Exatamente. O Wilton ia falar. Era o Wilton? Achei que fosse. Ia falar alguma coisa? Pode seguir. Eliane Freitas levantou a mão. Pode falar, Eliane. Fica à vontade. Foi engano? Então, podem... Não, estava ligado. Estava o microfone desligado. Para saber esse valor, isso é só no final do exercício, ou é mensalmente? Então, existe um controle bimestral. Bimestralmente, vão sendo publicados relatórios, né, que é através do relatório resumido da execução orçamentária, que a gente vai falar na semana que vem, vai mostrar na semana que vem, e vai dizendo quais são os percentuais. O rateio, acredito eu que ele vai acontecer mesmo só no final do ano. Depois de publicado o 5º, tem que solicitar ao município planejamento para atingir os 70%, para ver se não tem nenhuma característica diferenciada no pagamento da folha, né? Por exemplo, o município de Nova Friburgo, vou dar um exemplo. A gente dá sempre férias para os profissionais da educação a partir do dia 1º, do dia 2 de janeiro. Então, as férias da educação acrescidas de 1/3 são férias coletivas pela Lei Complementar 40, que é uma lei específica do nosso município, né? Que é o Plano de Cargos e Salários, e ela é concedida, como ela tem que ser paga as férias 2 dias antes do servidor sair de férias, né? Pela própria CLT, porque nós temos um regime misto aqui, de seletista e estatutário. E o que acontece? Então, em dezembro, a gente, além de pagar a segunda parcela do 13º salário, paga-se também as férias além do mês corrido, né? Além do mês de dezembro, que a gente paga a folha dentro do mês.
A gente paga no último dia útil do mês, a gente não paga até o 5º dia útil do mês seguinte. Enfim, em dezembro, o município de Nova Friburgo tem uma quantidade de remuneração, um peso na folha de pagamento muito grande. Então, se você olhar só até o quinto bimestre, pode ser que esteja abaixo do mínimo, de 70, e você vai atingir no 6º com essa quantidade de despesa. É uma realidade específica daqui. Embora 13º, segunda parcela do 13º normalmente é geral, né? Mas o pessoal todo paga até dia 20 de dezembro. Mas, de toda forma, aqui ainda acontece essa situação de ser dentro do mês e ter as férias a partir de janeiro, tem que pagar antes. Nessa situação toda, você teria que solicitar, enquanto conselho, uma projeção da folha de pagamento e uma comprovação de atingimento do mínimo. Entendeu? Não adianta só olhar o relatório bimestral. E aí o conselho solicitaria isso ao Poder Executivo, né, à secretaria, ou a estrutura que tem aí, e aí sim, para dizer se vai ter abono, se não vai ter, se vai ter rateio, se não vai ter, tá? Mas você pode acompanhar bimestralmente, mas tem que fechar o percentual no final do ano. Você só fecha... 70% e permissão só 10% de sobra. Permissão de reprogramação. Reprogramação. Agora, isso não significa que, vamos dizer assim, esses 20 que sobraram, né, os 70 aplicados, os 10 reprogramados, ficaram 20, você vai ratear. Isso aí não tem obrigação, não existe rateio nessa situação. Você pode aplicar em construção, você pode aplicar em compra de material didático, o município pode aplicar em inúmeras outras coisas em ações DMDE, de acordo com o artigo 70, tá? Ok, obrigada. Não. Tinha mais alguém com a mão levantada. Acho que não tem não, Natália. Não, Eliane, né, e José Maurício, que estão aqui na minha fila. E José A Eliane falou já. Já falou. Natália, vamos seguir o Zé Maurício, se precisar, ele... Tem uma questão aí no chat, um município que bimestralmente fica acima de... Ai, perdi. Você consegue ver aí, Natália? Tem um município que bimestralmente fica acima de 70% no último bimestre, dificilmente não atingirá o mínimo de aplicação do que? Da reprogramação dos 10%? Seria isso, Rosimar? Ele fica acima... Dificilmente. Aqui acontece no nosso município, a gente fica só janeiro, que como pagou as férias em dezembro, não tem não fecha, mas todo o restante do ano fecha acima dos 70% de aplicação mínima. E aí, estando acima, dificilmente, quase impossível você não fechar. Muito difícil. Nunca vi um caso assim, sinceramente. Né? Vai fechar. Natália, esses 50% destinados à educação infantil seria para dar uma atenção maior na educação infantil, pois tem uma maior responsabilidade o município? O município com aquelas, constitucionalmente, aquele artigo que a gente viu, 211, ele diz que o município que é o responsável pela educação infantil. Cadê? Educação infantil e ensino fundamental. Será que eu vou achar? Aqui. Não. Procurando. Ih, gente, eu falei só no início. Mas a ideia é essa aplicação, uma aplicação, garantir uma aplicação maior na educação infantil. Aqui, artigo 211. Os municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. E a gente acumula com o Estado a questão do ensino fundamental. Então, a gente fica, enquanto município, sozinho na educação infantil, né? Divide essa atuação prioritária no ensino fundamental com o Estado, e ele fica sozinho no ensino médio. Eu acredito que sim, seja em razão disso, tá?
Ok, obrigada. Nada. Mais alguma dúvida de Fundeb ou a gente pode seguir para o salário educação? Podemos? Então vamos, que hoje está avançando. Natália, hoje o seu planejamento, viu? Não vai fechar. Você subestimou o Fundeb. Foi, eu subestimei o Fundeb, mas os outros são bem mais simples. O Fundeb ele é mais complexo. Vamos ver. Eu vou mais um pouquinho e qualquer coisa vocês podem me chamar. Não tem problema nenhum. Tem duas questõezinhas aí no chat. Essa do conselho é mais para você do que para mim, Ricardo. Espera aí, deixa eu dar uma olhada aqui. O Conselho recebeu a informação de que o MAV-CIOP não faz o cálculo dos juros. Por isso, a dificuldade de bater os valores apurados. Isso procede? Está falando da remuneração, os juros da aplicação do valor que a gente tem, compõe isso, tanto a transferência, tanto o repasse, quanto a remuneração daquele valor aplicado. Todo o recurso do município tem que ficar aplicado, né? Não pode ficar numa conta corrente, ele fica sempre aplicado, e essa remuneração também compõe. Mas no demonstrativo tem onde fazer o lançamento dessa remuneração. A pessoa que faz o CIOP, né, que faz o preenchimento das informações, tem onde fazer esse lançamento. Então, era para bater. Tá? Agora, a questão da Janaísa, né, sobre o município que ainda não disponibilizou material escolar, eu acho que tem dois caminhos, né? O primeiro é saber que tipo de material. Se é material didático, livro, por exemplo, que está ligado ao Plano Nacional do Livro Didático, PNLD, eu acho que esse é um caminho, verificar se tem algum problema burocrático. Se a questão é sobre aquisição, né, licitação, uso do orçamento para isso, cabe ao Conselho, primeiro, consultar, né, a Secretaria, se foi feito, se não foi feito, as razões de não ter sido feita a aquisição, e copiar esse tipo de solicitação aos órgãos de controle, né, porque são eles quem podem, de alguma forma, pressionar, né, judicialmente o executivo a respeito disso. Eu sei que, quando isso é feito assim, extemporaneamente, fica parecendo uma ação assim, pontual, e aí talvez possa parecer que o Conselho exagerou naquela medida. Então, talvez por isso, eu sou, né, assim, o defensor da ideia de que todo e qualquer tipo de consulta, pedido, deve ser copiado, por exemplo, ao Ministério Público, porque aí eles lá valoram aquilo que tem mais ou menos importância no juízo deles para, eventualmente, cobrar do Executivo. Posso seguir com o salário de educação? Sim? Ok. Salário educação. O salário educação é uma contribuição social destinada ao financiamento de programas, projetos e ações voltados para a educação básica pública, conforme previsto no artigo 5º, no parágrafo 5º do artigo 212 da Constituição Federal de 88. A quem se destina? São repartidos em cotas, né? Os recursos da educação são repartidos em cotas, sendo destinatários a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, da seguinte forma: 10% da arrecadação líquida fica com o próprio FNDE, que os aplica no financiamento de projetos, programas e ações de educação básica. E os outros 90% da arrecadação líquida são desdobrados e automaticamente disponibilizados aos respectivos destinatários, sob a forma de cotas, sendo a cota federal 1/3 dos recursos,
gerados em todas as unidades federadas, o qual é mantido no FNDE, que o aplica no financiamento de programas e projetos voltados para a educação básica, de forma a propiciar a redução dos desníveis socioeducacionais entre os municípios, estados e regiões brasileiras. E a cota estadual e municipal, que corresponde a 2/3 dos recursos gerados. A utilização do recurso. O que as pessoas comentam bastante que é com relação a essa utilização do recurso. As despesas custeadas com os recursos do salário educação devem estar enquadradas como programas, projetos e ações voltados para o financiamento da educação básica pública e que também podem ser aplicadas na educação especial, desde que vinculada à educação básica. Confunde-se muito o nome salário educação com a origem. O nome salário educação, ele vem muito da origem do recurso, né? Porque ele tem uma contribuição sobre a folha. Vou até falar isso daqui a pouquinho, sobre a folha. E aí, ele tem uma vedação na despesa, na aplicação, na destinação do recurso, que você não pode pagar salário. Então, o salário educação não pode pagar salário, tá? Só para a gente, todo mundo, né, normalmente comenta, fala, poxa, mas é confuso, porque tem um nome porque ele veio da onde vem a receita, e não da aplicação relacionada, né, não da despesa. Quais são as ações consideradas como manutenção do desenvolvimento do ensino? Então, o salário educação, ele vai ser utilizado em ações com manutenção do desenvolvimento do ensino, em MDE. Conforme o quê? Conforme o artigo 70 da LDB, né, que vem enumerar essas ações, o 71 vem enumerar o que não é, vem trazer as vedações. Ainda que a remuneração e aperfeiçoamento do pessoal docente, dos profissionais da educação, esteja previsto no artigo 70 da LDB, por força do disposto no artigo 7º da Lei 9.766, de 18 de dezembro de 1988, é vedada a destinação de recursos das cotas estadual e municipal do salário de educação ao pagamento de pessoal. Então, está bem claro aqui no artigo 7º, dizendo que o Ministério da Educação e do Desporto fiscalizará, por intermédio do FNDE, a aplicação dos recursos provenientes do salário de educação na forma do regulamento das instruções que, para este fim, forem baixadas por aquela autarquia, vedada a sua destinação ao pagamento de pessoal. Então, essa vedação vem desse artigo 7º da Lei 9766. O repasse dos recursos. As quota-partes do salário de educação pertencentes aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios são repassados de forma automática em favor dos entes da federação, sem necessidade de convênio ou outro instrumento similar, em contas bancárias específicas, abertas pela FNDE e mantidas a critério do respectivo ente federado em instituição financeira oficial. Quem são os contribuintes? Os contribuintes do salário, o universo dos contribuintes é formado pelas empresas vinculadas à Previdência Social, atualmente definidas como toda e qualquer firma individual ou sociedade que assume o risco de atividade econômica, urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como as empresas e demais entidades públicas e privadas. Então, vem daqui, né, a ideia, o nome da contribuição social de salário e educação, e não da destinação, tá? Quero mostrar para vocês, antes de entrar no PNAE, o site do FNDE, ele separa aqui no final, né, o que seriam ações, programas, o financiamento e a carta de serviços. Então, onde que eu vou encontrar o Fundeb e o salário educação? Em financiamento, Fundeb e salário educação. E os outros programas que a gente vai falar hoje, que são PNAE e PNAT, nessa abinha aqui, de programas. Tá? Porque às vezes as pessoas relatam que têm dificuldade de acessar o site, de encontrar as coisas. E aí, ó, tem tudo aqui bonitinho. Ao final, tem a parte de histórico, funcionamento. Aqui, perguntas e respostas do Fundeb, vai ser aquele documento que eu mostrei, o rostinho, que ele é meio rosinha. Tá?
Aqui tem as publicações do novo Fundeb, cartilha, manual, o manual é a cartilha, aí que tem o manual do novo Fundeb, cartilha do novo Fundeb e as perguntas e respostas. Só clicar, já abre o documento e você pode baixar, tá? E aqui tira muita dúvida. Perguntas e respostas também tira bastante dúvida. Importante vocês conhecerem esses materiais, ou pelo menos ter um acesso a eles, assim, mais fácil. Eu acho que eu vou parar por aqui, Ricardo, porque se eu continuar, eu prefiro começar a semana que vem falando dos programas. O que você acha? Ótimo, Natália, ótimo. Uma sugestão, não sei se a gente te explora muito, eu te falando isso, é que se a gente, no final do encontro da semana que vem, né, que é o nosso último encontro, se a gente perceber que ficou faltando alguma coisa, ou mesmo antes, se você perceber, talvez você pudesse produzir um vídeo, a gente combina como, para ter uma espécie de plus, né, um extra aí, em função do tempo. Mas eu acho melhor, sim, porque já são 15 para as 9, para a gente não prejudicar o nosso tempo, né? O quinto módulo ele vai render muito se quem está assistindo, quem está fazendo o curso, quiser trazer documentos de outros municípios, que eu me coloquei à disposição para analisar. Mas não é assim, do relatório resumido da execução orçamentária, a gente já fala um pouco sobre ele e vai mostrar como é que faz a conta. Não acredito que seja algo que vai demorar tanto. Dá para falar dessa... E a gente abre para dúvida, claro. Dá para falar desses programas que está faltando falar PNAE, PNAT e do royalty, né, da educação, e 75% da Lei 12.858. E aí a gente já mostra o REREL e sugere alguns relatórios. Eu vou sugerir com base nos nossos relatórios daqui, né? Posso até mostrar como é que o rostinho deles. Eu não tenho acesso ao sistema daqui de onde eu estou, porque eu só teria as dentro da prefeitura. Ele não é web total, eu não sei o termo que se usa, mas eu não consigo acessar de casa, eu só consigo acessar lá da secretaria em si. Eu não tenho como mostrar assim, que nem eu faço com a internet, né, ao vivo, vamos colocar assim. Mas eu printo umas telas, mostro as informações que vêm nos relatórios, como é que pode olhar. Eu acredito que dê para fazer tudo. E se precisar de mais alguma coisa, vocês podem me falar que a gente atende, dentro do possível a gente atende, não tem problema nenhum, não. Tá Pode ótimo, ser? né? Tá ótimo, combinado então. Então, Natália, a gente vai encerrar por aqui, tá certo? Se você quiser, eu entro um pouquinho nos programas, não tem muito... A gente tem 15 minutos ainda, né? Vou aproveitar o tempo, pode? Tá ótimo. Claro, claro. Eu só toco o sinal 9 horas. Isso aí, e qualquer coisa me interrompe aí. Eu vou falar pelo menos de PNAE e PNAT que dá para falar. Eu sou o inspetor de alunos aqui hoje. Até parece. O PNAE, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, ele oferece alimentação escolar e ações de educação alimentar e nutricional a estudantes de todas as etapas da educação básica pública. O governo federal ele repassa a estados e municípios e escolas federais valores financeiros de caráter suplementar, efetuados em 10 parcelas mensais. Então, quando vocês vão conseguir visualizar a arrecadação de PNAE nos extratos e nos demonstrativos, de fevereiro a novembro? Então, ele repassa para a cobertura de 200 dias letivos, conforme o número de matriculados em cada rede de ensino. Os valores do PNAE, eles são fixos por ano. Você vai ver que as parcelas são 10 parcelas fixas, né? Ele vem lá direitinho. O PNAE é acompanhado e fiscalizado diretamente pela sociedade por meio dos Conselhos de Alimentação Escolar e também pelo FNDE, pelo Tribunal de Contas da União, pela Controladoria Geral da União e pelo Ministério Público. O repasse é feito diretamente aos estados e municípios com base no censo escolar realizado no ano anterior ao do atendimento. Então, a gente pode observar que os repasses são feitos com base no censo escolar. Daí a importância de você ter um censo escolar bem declarado, bem informado, bem preenchido, né, para a sua arrecadação ser condizente com a quantidade de alunos que você está atendendo.
com a Lei 11.947, 16/6/2009, né, 30% do valor repassado pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar, pelo PNAE, deve ser investido na compra direta de produtos da agricultura familiar, medida que estimula o desenvolvimento econômico e sustentável das comunidades. Vocês devem verificar isso nos municípios aí, que é feita uma licitação visando essa compra dos produtos de agricultura familiar. Aqui a gente faz licitação, pelo menos. Resolução número 6, de 8 de maio de 2020. O que ela diz no artigo 47? Que aí é a parte que... O que financeiramente o PNAE, né, para a gente que faz o acompanhamento, a gestão financeira, a gestão não, a gente faz o acompanhamento e a execução, né, verificar a execução do PNAE, o que a gente tem que observar? As datas de ingresso, né, que são cotas mensais de fevereiro a novembro, são 10 parcelas, e esse artigo 47, que ele diz o quê? Que a gente só pode reprogramar 30% dos valores repassados no respectivo exercício. Então, o que isso significa? Se eu deixar em conta mais do que 30% do que a gente arrecadou naquele ano, se o município deixar em conta mais do que 30% do que arrecadou naquele ano, no ano seguinte, eles vão deduzir esse repasse, esse valor que ficou ali além dos 30%. O município tem que devolver, a devolução é feita desta forma, é uma compensação. Quando a gente fala que vai devolver, não. Você vai observar que no ano seguinte está vindo menor. E a gente vê, por que está vindo menor? Pode ser, um dos motivos que está vindo menor, pode ser porque não utilizou, ou reprogramou mais do que 30%, né? Não utilizou o montante todo que deveria ter utilizado no ano anterior. Isso está na resolução número 6, de 8 de maio de 2020, no artigo 47. Vem dizendo, o FNDE transferirá recursos financeiros de forma automática, sem necessidade de convênio, ajuste, acordo, contrato ou instrumento congênero, nos termos do disposto da Lei 11.947 de 2009, para aquisição exclusiva de gêneros alimentícios, processando-se da seguinte forma. E aí vem trazendo vários incisos, chega nesse aqui, no 24, e diz, o saldo dos recursos recebidos à conta do PNAE, existentes em 31 de dezembro de cada ano, será reprogramado para o exercício seguinte. Isso também consta no artigo 5º, no parágrafo 3º da mencionada lei, da lei que está referenciada no caput, né? A reprogramação de que trata esse inciso fica limitada em até 30% dos valores repassados no respectivo exercício. Então, o máximo que pode ficar na conta são esses 30%. Se não, acontece a letra B, né? Na hipótese do saldo de que trata a linha anterior ultrapassar a 30% total de recursos disponíveis no exercício, os valores excedentes são deduzidos do repasse do exercício subsequente. Então, você vai ver a arrecadação no ano seguinte ter uma dedução desse valor que ultrapassou dos 30%, tá bom? Nem adianta reprogramar mais do que 30%, porque eles não vão deixar utilizar. E aí no FNDE tem várias cartilhas. Tem esse caderno de legislação, que foi atualizado em fevereiro de 2022, tem um caderno de compras da agricultura familiar para o PNAE, que também vem explicando como é que se processam as compras. E numa ótica financeira, são essas as apresentações com relação a este programa de alimentação escolar, tá? E o transporte não é muito diferente do PNAE, tá? O Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, ele também tem caráter suplementar. O Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar consiste na transferência automática de recursos financeiros para custear despesas com manutenção, seguro, licenciamento, imposto e taxa, pneu, câmara, serviço de mecânica em freio, suspensão, câmbio, motor, elétrico e funilaria, recuperação de assentos, combustível e lubrificante do veículo ou, no que couber, da embarcação utilizada para o transporte de alunos da educação básica pública residentes em área rural. Serve também para o pagamento de serviços contratados junto a terceiros para o transporte escolar. A quem se destina?
Os recursos são destinados aos alunos da educação básica pública residentes em áreas rurais que utilizam transporte escolar. Os valores transferidos diretamente aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios são feitos também em 10 parcelas anuais, em 10 parcelas mensais, está errado isso aqui, em 10 parcelas mensais de fevereiro a novembro, tá? Então, você tem, e ele também vem um valor fixo por mês, igualzinho o PNAE. São os mais fáceis de fazer projeção de arrecadação, são o PNAE e o PNAT. O cálculo do montante de recursos financeiros destinado anualmente aos entes federados é baseado no censo escolar do ano anterior, per capita, definido e disponibilizado na página do FNDE para consulta. O programa consiste na transferência automática de recursos financeiros sem necessidade de convênio ou outro instrumento congênero. E aí a legislação do PNAE, do PNAT, Lei 10.880, de 9 de junho de 2004. No artigo 4º, a transferência de recursos financeiros, objetivando a execução descentralizada do PNAT e do Programa de Apoio ao Sistema de Ensino para Atendimento e Educação de Jovens e Adultos, será efetivada automaticamente pela FNDE, sem necessidade de convênio, acordo, contrato, ajuste ou um instrumento congênero, mediante depósito em conta corrente específica. No parágrafo 2º, vem dizendo que os saldos dos recursos financeiros recebidos à conta dos programas a que se refere o caput deste artigo, existente em 31 de dezembro, deverão ser reprogramados para o exercício subsequente, com estrita observância ao objeto de sua transferência, nos termos da regulamentação do Conselho Deliberativo da FNDE. Então, quando a gente fala em reprogramar, tanto o PNAE quanto o PNAT, é reprogramar na mesma vinculação com que se recebeu. Recebeu o PNAE, reprograma PNAE. Recebeu o PNAT, ficou em conta, né, até 30%, que é o autorizado, reprograma o mesmo programa, né, a mesma vinculação de destino daquela aplicação. Você não pode trocar, né, reprogramar para o que você quiser gastar. Transporte, recebeu no ano anterior, vai aplicar no ano seguinte, reprogramar para a mesma utilização, a mesma vinculação. A parcela dos saldos incorporados na forma do parágrafo 2º deste artigo, que exceder a 30% do valor previsto para os repasses a contas do PNAT, no exercício na qual se der a incorporação, será deduzida daquele valor nos termos da regulamentação do Conselho Deliberativo do FNDE. Então, a mesma situação do PNAE. Não tem diferença com relação a esses programas. Parcelas mensais, 10 parcelas de fevereiro a novembro, são fixas, pode reprogramar até 30% para o exercício seguinte do que foi arrecadado. Sobraram 40% em conta, 10% vão ser descontados do seu repasse do ano seguinte. Ele reduz parcela por parcela a quantidade condizente com esse excedente que ficou em conta, que não poderia ter ficado. Ficou claro? PNAE e PNAT. Aplicação PNAE só merenda escolar, PNAT só transporte escolar. Não tem nem o que discutir com relação a isso. Aqui, eu ia mostrar só a paginazinha, né, da onde saíram todas essas informações que eu trouxe para vocês, eu compilei as informações, mas vocês vão ver que grande maioria do que foi dito, do que foi conversado, do que foi lido, é do site do FNDE, tá? É a melhor fonte e a mais fidedigna de informação com relação a esses programas, e é onde que a gente tem que consultar mesmo. Então, eu só compilei as informações, trazendo a legislação e as orientações sobre cada item, né, para a gente conseguir compreender sobre essa ótica financeira, sobre essa ótica do orçamento da educação. E os royalties da educação, aí sim, eu vou deixar para a semana que vem, que agora não dá mais tempo. E eu posso abrir para perguntas. Não sei se tem alguma pergunta que eu, mostrando, eu não consigo ver. Temos perguntas. A gente tem a da Nath Sanches, que está com a mãozinha levantada. Oi, boa noite. Boa noite. Natália, lá no PNAE, a gente tem os 30% da agricultura familiar. Esse percentual, ele deve ser atendido na íntegra ou o município pode optar por usar um valor menor?
Não, ele é o mínimo. É mínimo de 30%. Você pode aplicar mais. Certo. Lá no PNAD tá as parcelas anuais. Você falou que é mensal, aí tipo ficou meio que. Não, porque estava escrito errado. São 10 parcelas mensais, né? Sim. Aí de fevereiro a novembro. Você vai receber uma parcelinha por mês, o mesmo valor, elas são fixas. Perfeito. Eu vou corrigir antes de postar, desculpa. Ok. Ricardo, cadê a lista de presença? Era isso, obrigada. A Diolinda, Natália, está com a mão levantada aqui. Pode falar. Natália, eu tenho uma dúvida. O CAI, eu sou conselheira do CAI, mas eles não usaram, né? Como a Stefania foi em Arraial, a nutricionista disse que não foi usada a verba do Senai. Nem dinheiro. O que acontece quando não é usada essa verba? O que acontece? Essa verba ela é reduzida, vem menos? Se ele não foi utilizado, se ele ficou todo em conta, 100%, tudo que arrecadou ficou em conta, só poderia ter ficado 30%, né? Até 30%. Então, esses 70% que ficaram em conta sem poder, eles vão ser descontados do repasse do ano seguinte. Porque essa verba ela não pode ser usada pela merenda terceirizada, né? Não entendi. Não pode o quê, perdão? Como a merenda é terceirizada, não é do município, é terceirizada, é uma empresa que é contratada para fornecer a merenda. Ela não pode utilizar essa verba, ela não pode ser usada para isso, não é isso? Só para agricultura familiar? Não, o PNAE, ele é para aquisição de merenda escolar, né? Mas como a empresa é terceirizada? Contrata uma empresa para já fornecer os itens também? Pelo que eu vi no nutricionista falando para o Secane, quando o Secane teve em Arraial, ela falou que não foi usada nenhum tanto da verba, nenhum dinheiro da verba. A verba não foi usada, foi isso que ela falou. Natália, eu acho que ela quer separar a merenda industrializada, o que vem da indústria, e da agricultura familiar. Aí, no caso, eles não estão investindo na agricultura familiar. Eu acho que é tipo isso. Porque se a merenda é terceirizada, né? Assim que ele falou, a verba não pode ser usada para isso, porque a merenda é terceirizada, não é do município, né? É uma empresa que fornece a merenda para as crianças. Porque o PNAE, ele é para aquisição dos gêneros alimentícios, ele não é para terceirização. Então, aí ela falou para o Secane que não foi usado a verba não foi usada, não foi tocada nessa verba. Aí o Secane disse, isso vai ter um problema lá na frente na hora da prestação de contas. Porque a gestão faz, né, a unidade executora, né, e depois é o conselho. O nosso conselho está incompleto. Tem 4 conselheiros só. Então, está faltando, tem que ter essa vacância, porque já falaram que se não tiver 2%, 2/3 dos conselheiros, não pode aprovar as contas. Pelo que eu entendi, porque também está ruim o áudio, mas pelo que eu entendi é isso. O município que você atua dentro do conselho da alimentação escolar, e aí o município não utiliza a verba de PNAE porque ele terceiriza toda a parte de merenda escolar. Ele contrata uma empresa que fornece a merenda e distribui. Isso. Tá melhor o áudio agora? Isso, agora está melhor.
e aí você distribui. Então, não pode, porque o PNAE ele é especificamente para aquisição dos alimentos. Então, aí ela falou que esse ano ela ia fazer o mapeamento da agricultura familiar em Arraial para usar essa verba para ele. Você pode usar esse. Sim. Mas aí, como não usou essa verba, o Secane falou assim, vai ser um problema na hora da prestação de contas. Então, o problema que vai ser na hora de prestação de contas vai ser isso, é que vai ter que justificar o porquê que não utilizou a verba. E para o ano seguinte, você vai deixar de receber os 70% que você teria direito a receber. No caso, a unidade executora faz a prestação de contas, depois o CAI faz. CAI, nesse caso, o CAI pode rejeitar essas contas? Acredito que sim. Se vocês entenderem enquanto conselho pela rejeição das contas, sim. A gente está tendo muito problema com essa empresa aí. Muito. Porque a primeira coisa que tem que ser vista é por que terceirizou esse tipo de atividade. Porque também, assim, o recurso do PNAE, ele tem caráter suplementar. Então, tem que ser analisado também para ver uma questão até de estrutura. Às vezes, uma terceirização, não sei se tem uma prestação de serviço junto, não sei como é que funciona no município, mas talvez seja interessante para o município, porque como o PNAE, ele tem um caráter suplementar, ele é pequeno perante a despesa, que é, por exemplo, o município de Friburgo, vou dar nosso exemplo, nós recebemos 2 milhões por ano de PNAE, mas a nossa merenda escolar, para atender quase 18 mil alunos, fica em 14 milhões, 12 milhões ano. Então, não chega nem na metade do que se gasta para poder oferecer merenda para todo mundo. Agora, o PNAE, obrigatoriamente, do que recebe, a gente adquire os gêneros alimentícios, a gente, 30% do que a gente recebe de PNAE tem que ser aplicado na agricultura familiar. É assim que funciona aqui. Arraial também é um município pequeno, né? São 13 unidades escolares só, entre creche, educação infantil, primeiro e segundo segmento, e mídia. Não usou nenhum dinheiro da verba. Tem que ver quanto que vem, quanto que se gasta, e tentar questionar por que é esse procedimento que está sendo adotado pelo Poder Executivo, né? Para tentar entender. Se não entender, se não tiver explicação plausível, aí vocês vão atuar enquanto conselho de acompanhamento e controle. Né? Esse aí é o problema. O conselho precisa primeiro se consolidar, né, para poder se tornar atuante. E aí, a partir do momento... eu estou tentando entender aqui por que o conselho só tem 4 conselheiros. Porque as pessoas foram saindo. E aí, eu já conversei com a responsável da prefeitura e dizer que tem que abrir a chamada pública para se compor essas vacâncias, para então a gente fazer a prestação de contas, como cai. Você é a presidente do conselho? Não, sou representante de professor. Tá. E não tem presidente, a vice-presidente que está no lugar da presidente. Certo. No caso, ela tem que oficializar as instituições que estão sem representatividade dentro do conselho, para que eles possam fazer a assembleia, registrar a ata e tirar os novos representantes e encaminhar. Não é uma coisa assim complexa de se fazer, né? Não. Pois é. É porque o município é complicadinho mesmo. Eu acho que é coisa mesmo de precisar se tornar atuante, né? O conselho precisa se tornar atuante, independente de governo. A gente tenta ser atuante como 4, né? Um é representante do CEP, eu sou representante de professores, eu sou representante de pais, e pronto. A nutricionista não pode pertencer ao conselho porque ela é nutricionista do município. Então, quem fiscaliza ela somos nós. Ela pode estar ali, mas ela não pode ser conselheira. Sim. Mas aí a presidente, que no caso
A presidente saiu, a vice se torna a presidente. Então, ela precisa oficializar as instituições e convocar novos conselheiros. Isso eu já falei. Porque senão não tem como a gente aprovar as contas, porque não tem nem 2 terços do conselho, então não vai poder fazer isso. Vocês precisam entender que o presidente, ele não faz nada sem a aprovação dos conselheiros. Ela não pode se recusar a oficializar a instituição, uma vez que vocês estão solicitando e que a demanda existe. É complicado. No caso, diante disso, vocês podem solicitar o afastamento dela, da presidente. Sim. Nós vamos ter uma reunião segunda-feira para falar sobre isso aí. Ótimo. Desculpa, pessoal, gente, eu vou interromper vocês aqui. O debate está super produtivo, mas como se trata, né, de uma questão pontual, eu acabei me esquecendo de colocar aqui para vocês a lista de presença de hoje. Então, eu vou colocar neste exato momento, agradecendo a Natália pelas informações do dia de hoje, pedir a Maiara, nossa eterna presidente, para... Ela até levantou o olho, olha lá, para interromper a nossa gravação, encerrando assim hoje o nosso 4º encontro, né, do curso de orçamento